Feche os olhos por um momento. Respire fundo. Imagine que você está flutuando a milhares de quilômetros de casa. A Terra é apenas uma esfera azul, frágil e silenciosa, perdendo-se na imensidão negra. Dizem que no espaço, ninguém pode ouvir você gritar. O senso comum nos diz que o vácuo é o reino do silêncio absoluto, uma ausência total de som. Mas e se eu disser que o espaço está, na verdade, cantando? E se eu disser que o universo grita, sussurra e assobia em uma frequência que o ouvido humano não pode captar diretamente, mas que nossas máquinas podem traduzir? A missão Artemis II está prestes a levar humanos de volta à Lua. Eles viajarão para o lado escuro, a região mais remota que a humanidade já alcançou em décadas. E lá, no meio do nada, eles não encontrarão silêncio. Eles encontrarão sons que muitos descreveriam como aterrorizantes. Sons que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Mas hoje nós vamos mudar a forma como você percebe esses ruídos. O que parece assustador é, na verdade, a canção de ninar do universo. Uma sinfonia antiga que estava tocando muito antes de nós existirmos e que continuará tocando muito depois de partirmos. Relaxe os ombros, solte a tensão da mandíbula. Você não precisa ser um astronauta para fazer essa viagem. Nas próximas horas, nós vamos embarcar na espaçonave Orion. Vamos escutar os ventos solares. Vamos entender os mistérios acústicos do cosmos. E, passo a passo, vamos transformar o medo do desconhecido na mais profunda e absoluta sensação de paz. Para entender o que a tripulação da Artemis II vai enfrentar, precisamos voltar no tempo. Precisamos olhar para o passado, para o ano de 1969. A missão Apollo 10 estava orbitando a Lua. Era um ensaio geral para o histórico pouso da Apollo 11. Os astronautas Thomas Stafford, John Young e Eugene Cernan estavam no lado oculto da Lua, aquele momento específico em que a Lua bloqueia todas as transmissões de rádio da Terra. Eles estavam completamente sozinhos, desconectados do controle da missão. O silêncio humano era total. Mas então, seus fones de ouvido começaram a chiar. Um som agudo começou a preencher as cabines. Um uivo eletrônico e rítmico. O som era tão bizarro, tão alienígena, que os astronautas debateram se deveriam relatar isso à agência espacial. Eles o chamaram de música espacial. Durante anos, esse áudio permaneceu guardado nos arquivos. Muitas pessoas criaram teorias da conspiração. Pensaram que era um contato extraterrestre. Mas a ciência nos trouxe a resposta, e ela é ainda mais fascinante. O som não se propaga no vácuo, porque o som precisa de ar ou de matéria para vibrar. No entanto, o espaço não é vazio. Ele é preenchido por radiação, ventos solares e campos magnéticos. O que os fones de ouvido da Apollo 10 captaram foi a interferência de ondas de rádio interagindo com o campo magnético dos próprios veículos espaciais. Nossas antenas atuam como ouvidos eletrônicos. Elas pegam a radiação eletromagnética invisível e a transformam em ondas sonoras que podemos ouvir. É o processo de sonificação. E é exatamente isso que os modernos e ultrassensíveis sensores da Artemis II vão gravar. Mas desta vez, a resolução será milhões de vezes maior. O que eles vão ouvir é a verdadeira pulsação do nosso sistema solar. A ilusão do silêncio perfeito. A jornada da Artemis II começa com um rugido ensurdecedor. Os motores do foguete tremem o chão e rasgam o céu. Mas, em questão de minutos, a atmosfera terrestre fica para trás. O ar rarefeito se dissipa até desaparecer completamente. De repente, a vibração mecânica cessa. Aos olhos dos astronautas, o mundo lá fora se torna um palco mudo. É muito comum o mito de que, ao cruzar a linha de Kármán, o limite do espaço, tudo se desliga. Mas isso é uma ilusão. O silêncio é apenas uma limitação biológica dos nossos ouvidos de carne e osso. Se pudéssemos ouvir as ondas de rádio cósmica, seríamos envolvidos por uma tempestade de sons. Imagine estar debaixo d'água, em um oceano escuro, sentindo a pressão da água fluir ao seu redor, mesmo sem ver as ondas. É assim que o espaço se comporta. Os cinturões de radiação. Conforme a nave Orion se afasta do nosso planeta azul, ela precisa cruzar os cinturões de Van Allen.
Esta é uma zona invisível em forma de rosquinha que envolve a Terra, cheia de partículas altamente energéticas presas pelo campo magnético do nosso planeta. Quando os instrumentos da nave traduzem essa radiação para o som, o resultado é um estalo contínuo e rítmico, um som crepitante. Visualize o som de um disco de vinil antigo girando na vitrola, aquele chiado suave antes da música começar. Ou o som da chuva batendo em um teto de zinco. Os cinturões de Van Allen nos protegem da fúria do sol, e o som deles é o som de um escudo protetor invisível trabalhando eternamente. O coro da magnetosfera. Mas que outros sons nosso próprio planeta emite? Existe um fenômeno conhecido como ondas de coro. Quando elétrons de baixa energia são empurrados em direção à Terra por tempestades solares, eles interagem com o plasma no campo magnético. A sonificação desse evento cria um áudio que parece o canto de centenas de pássaros alienígenas. É uma melodia aguda, como assobios curtos e intermitentes em uma floresta metálica. É um exemplo perfeito de como a física pura pode imitar a biologia. O som pode parecer assustador no começo, mas pense nisso como a voz da própria Terra, cantando para o universo, despedindo-se dos astronautas enquanto eles iniciam sua viagem em direção à Lua. O vento solar bate na fuselagem. Depois de deixar a órbita da Terra, a Artemis II entra no oceano profundo do espaço interplanetário. Aqui, o principal elemento não é a ausência de tudo, mas o vento solar. Uma corrente contínua de partículas carregadas, prótons e elétrons, que o Sol expele em todas as direções a milhões de quilômetros por hora. Quando essas partículas invisíveis colidem com o casco de metal da nave Orion, elas não fazem barulho físico, mas nos sensores eletromagnéticos, elas soam como um vento gelado uivando por uma fresta de janela em uma noite de inverno. Um som constante, sussurrante. Um lembrete gentil de que o Sol, mesmo de longe, ainda toca tudo o que existe no sistema solar. A psicologia do isolamento acústico. Dentro da cabine, os astronautas enfrentam um desafio mental. A mente humana evoluiu na Terra rodeada de ruídos naturais. O vento nas folhas, os passos no chão, os rios correndo. Quando privados de som externo, o cérebro começa a procurar padrões. Ele cria ilusões auditivas. O zumbido constante do sistema de suporte de vida da nave se torna a única âncora com a realidade. É importante desmistificar a ideia de que o espaço enlouquece pelo silêncio. Na verdade, o treinamento os ensina a focar nas frequências de rádio captadas. O som aterrorizante do espaço se torna, com o tempo, um som de companhia. O universo está conversando com eles, preenchendo o vazio mental com a física acústica. A aproximação da Lua. À medida que a nave se aproxima de seu alvo, a gravidade lunar começa a puxá-la. A Lua não tem uma atmosfera, não tem um campo magnético global significativo como a Terra, portanto, a paisagem sonora muda drasticamente. O canto dos pássaros magnéticos desaparece. O chiado dos cinturões de radiação não existe mais. A sonificação da órbita lunar revela um som muito mais grave, sombrio e oco. É o som de ondas de plasma muito fracas batendo na superfície de poeira estéril. Imagine o som do vento soprando dentro de uma caverna colossal e vazia. É um som de imensa antiguidade. A lua não canta, ela murmura. O lado oculto e o verdadeiro vazio. Este é o clímax da viagem. A Artemis II vai orbitar além do lado oculto da Lua. A Terra vai desaparecer completamente da janela. A enorme massa rochosa da Lua vai bloquear qualquer sinal de rádio, qualquer voz de Houston, qualquer conexão com a humanidade. Eles entrarão na zona de silêncio de rádio. Aqui, os sensores da nave registrarão a ausência absoluta de interferência terrestre. O ruído branco de fundo das transmissões humanas morre. O que sobra é o som puro da galáxia. Um ruído de fundo cósmico, profundo, pulsante, semelhante ao bater de um coração muito distante. É aqui que o medo se transforma em reverência. Desvendando o mistério da Apollo 10. É precisamente nesta zona de sombra que os astronautas da Apollo 10 ouviram aquela famosa e assustadora música espacial.
Hoje, sabemos que os rádios dos módulos de comando e do módulo lunar estavam interferindo um no outro, rebatendo sinais no silêncio da zona morta. O que parece ser a prova de uma presença fantasmagórica é, na verdade, um belo exemplo de como nossas próprias criações interagem com o vazio. Os rádios da Artemis II são modernos demais para sofrerem essa interferência crua, mas o que eles registrarão será o rastro limpo das estrelas pulsantes ao longe. Eles ouvirão as vozes dos faróis cósmicos. Os pulsares e o metrônomo do universo. No escuro total do lado oculto da Lua, sem o brilho do Sol e sem as ondas de rádio da Terra, a nave pode focar em sinais distantes. Um dos sons mais espetaculares e inicialmente assustadores do espaço profundo é o som de um pulsar. Pulsares são estrelas de nêutrons, restos mortos de estrelas gigantes, que giram rapidamente. Eles emitem feixes de radiação eletromagnética. Quando traduzimos isso para o som, parece uma batida de tambor acelerada. Um som mecânico. Tic, tic, tic. Rápido e preciso. Imagine um farol marítimo no meio da neblina do tempo e do espaço. Para os sonhadores, é o relógio do universo marcando o compasso da eternidade. A radiação cósmica de fundo. Mas o que há além das estrelas mortas? Se a nave pudesse amplificar seus microfones eletromagnéticos ao limite, ela escutaria o som mais antigo da existência. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas. O eco do próprio Big Bang. Ao converter essa energia primordial em som, ouvimos um ruído branco suave, como o chiado de uma televisão fora do ar. É incrível pensar que esse som estático, que parece tão mundano e desprovido de vida, é na verdade a impressão digital da criação. É a luz fóssil do nascimento de tudo o que conhecemos. Quando você entende o que é esse chiado, ele deixa de ser assustador. Ele se torna o som de casa. Micrometeoroides no casco. Mas nem todos os sons captados são ondas distantes traduzidas por computadores. Há um fenômeno muito real e físico que as missões lunares enfrentam: o impacto da poeira cósmica. Minúsculos grãos de rocha, menores que a areia, viajam a milhares de quilômetros por hora pelo espaço. Quando atingem o revestimento protetor da nave, causam microvibrações que viajam pelo metal e chegam ao interior da cabine. Soa como pequenos estalos agudos. Tic, tic. Para leigos, pode parecer que a nave está falhando, mas os engenheiros sabem que é apenas o cosmos batendo levemente na porta. Um lembrete tangível de que o vazio não é vazio. Traduzindo a luz em som. Você sabia que até mesmo a luz das estrelas pode ser transformada em som? A NASA desenvolveu ferramentas de sonificação de dados que pegam imagens do telescópio espacial James Webb e as transformam em notas musicais. As estrelas brilhantes soam como pequenos sinos de cristal, enquanto as vastas nuvens de poeira e gás, as nebulosas, soam como acordes longos e profundos de violoncelo. Quando a tripulação da Artemis II olhar pela escotilha para o manto de estrelas, eles poderão, em suas mentes, recriar essa orquestra. A escuridão fria do espaço esconde as melodias mais quentes e grandiosas já concebidas pela natureza. Os planetas gigantes falam. Embora a Artemis II viaje apenas até a Lua, seus instrumentos podem captar reflexos e interferências do grande irmão do nosso sistema solar, Júpiter. Júpiter possui uma magnetosfera tão vasta e violenta que emite ruídos de rádio capazes de alcançar grandes distâncias. Se você ouvir a gravação original da sonda Juno ao cruzar a onda de choque de Júpiter, vai se arrepiar. Soa exatamente como o vento estrondoso de um furacão furioso, misturado com o uivo de um lobo robótico. É um som massivo e assombroso. Mas ao fechar os olhos e ouvir esse estrondo, percebemos quão seguros e abrigados estamos em nosso pequeno planeta azul. Os anéis sombrios de Saturno. Outro exemplo fascinante são os sons das emissões de rádio de Saturno, captados pela missão Cassini. Quando acelerados e traduzidos para a faixa auditiva humana, os anéis de Saturno emitem um som assustador, quase como o lamento de uma sirene antiga subindo e descendo de tom. Lembra os efeitos sonoros de filmes de terror dos anos 50? Mas por que isso deveria nos acalmar?
porque prova que os padrões matemáticos que governam o universo criam geometria e harmonia pura. O lamento de Saturno é apenas o som da gravidade brincando com milhões de blocos de gelo. O mito do buraco negro silencioso. É um mito comum pensar que buracos negros não emitem som. Em 2022, astrônomos liberaram a sonificação de um buraco negro no aglomerado de galáxias Perseus. Como há muito gás ao redor desse buraco negro gigante, ondas de pressão reais conseguem viajar através desse meio denso. A nota emitida por esse buraco negro é um si bemol, mais 57 oitavas abaixo do que o ouvido humano pode escutar. Eles aumentaram a frequência para que pudéssemos ouvir. O resultado é um zumbido grave, profundo e gutural, um ronco abissal. Imagine o som das ondas do mar se chocando dentro de uma caverna insondável. O som do plasma escuro. Retornando ao caminho da Artemis II, quando a nave cruza a sombra da Terra ou da Lua, ela entra em regiões de plasma mais frio. A densidade de elétrons cai abruptamente. Quando os instrumentos medem essa mudança e geram áudio, o som afina. É como ouvir um sopro delicado através de um canudo longo. A mudança repentina do chiado caótico para esse sopro solitário tem um impacto emocional enorme. É a prova auditiva da transição entre a luz e as trevas. Na psicologia humana, o escuro muitas vezes representa o medo. Mas no espaço, o escuro auditivo é a manifestação da paz absoluta, livre do caos da luz estelar. O batimento cardíaco da nave Orion. No meio de toda essa vasta orquestra cósmica, existe um som persistente que manterá a tripulação ancorada na sanidade. O som da própria nave. A cápsula Orion não é apenas um veículo, ela é uma máquina viva. Bombas de água murmuram, ventiladores circulam o oxigênio constantemente. Válvulas se abrem e fecham com cliques precisos. Para o astronauta que tenta dormir flutuando em seu saco de dormir, esses não são ruídos mecânicos irritantes. Eles são como o batimento cardíaco do útero materno. No vazio assustador e gigantesco do universo, o pequeno som do motor da nave é o sussurro reconfortante de que a vida prevalece contra todas as probabilidades. A ilusão auditiva da gravidade zero. Sem a gravidade puxando os fluidos corporais para baixo, o corpo humano muda. O sangue sobe para a cabeça, alterando ligeiramente a pressão no ouvido interno. Isso afeta como os astronautas percebem o som físico dentro da nave. Tudo parece um pouco mais abafado, como se estivessem permanentemente resfriados. As vozes de seus colegas de tripulação parecem flutuar, carentes da reverberação natural que temos nas salas da Terra. Esse ambiente sonoro suave e acolchoado contribui para o estado de sonho acordado que muitos viajantes espaciais relatam. A gravidade zero amortece o mundo, convidando a mente a entrar em um relaxamento profundo. Efeito estufa cósmico. O Sol emite não apenas luz, mas também tempestades solares. Quando uma ejeção de massa coronal atinge os instrumentos da nave, o equipamento de rádio pode detectar o evento antes mesmo que seus efeitos visuais se tornem críticos. O som de uma tempestade solar, captado em ondas de rádio longas, é parecido com o som de lenha queimando furiosamente numa fogueira, seguido por um ruído agudo de estática. Esse estalar do fogo cósmico é um alerta. Mas, deitado em segurança no interior blindado da espaçonave, ouvir as chamas invisíveis do Sol crepitarem no rádio proporciona a mesma sensação de abrigo que sentimos ao ver uma tempestade elétrica pela janela da nossa casa. O efeito visão global através do som. Você provavelmente já ouviu falar do efeito visão global, ou Overview Effect. A mudança cognitiva que ocorre quando os astronautas veem a Terra flutuando frágil no espaço. Mas esse efeito também é sonoro. Quando a Artemis II sair de trás do lado oculto da Lua e a comunicação com a Terra for restabelecida, o som que retornará aos fones de ouvido não será apenas o estalo magnético. Serão vozes. O centro de controle em Houston dizendo, copiado, Orion. Ouvir a voz humana rompendo o silêncio do vácuo, depois de passar pelas sombras absolutas, provoca lágrimas instantâneas. É o som da esperança que viaja à velocidade da luz. A melodia da ionosfera terrestre. Ao retornar para casa,
a nave começa a se aproximar da alta atmosfera da Terra novamente. Uma camada incrivelmente fascinante é a ionosfera. Ela reflete as ondas de rádio terrestres e cósmicas. Se os astronautas sintonizarem as frequências de frequência muito baixa, os VLF, eles vão ouvir algo chamado tweaks e whistlers. São assobios fantasmagóricos, causados pelos milhões de raios e trovões que estão ocorrendo na Terra naquele exato momento, cujos sinais de rádio viajam pelas linhas do campo magnético. Escutar o estalo dos relâmpagos da Terra do lado de fora do nosso mundo soa como o eco de tambores de um lar distante, chamando os viajantes de volta. O som do medo que se torna arte. Por que achamos sons estranhos assustadores a princípio? Nosso cérebro de caçador-coletor foi programado para temer o ruído desconhecido na selva, pois poderia ser um predador. No espaço não há predadores. Quando um chiado agudo ou um zumbido grave invade as ondas de rádio da Orion, não há perigo espreitando na escuridão. Ao desmistificar a fonte desses sons, ao entender que são prótons dançando em linhas magnéticas, o cérebro relaxa. O medo irracional derrete e dá lugar a uma admiração intelectual profunda. O cosmos não está nos ameaçando. Ele está simplesmente pintando com ondas invisíveis em uma tela imensa. Anemoia espacial. Existe uma palavra na psicologia moderna chamada anemoia. Significa a nostalgia por um tempo ou um lugar onde você nunca esteve. Os sons gravados no espaço profundo provocam exatamente essa sensação. Ao escutar as ondas lentas da radiação de fundo ou o vento solar acariciando sensores de titânio, o ouvinte sente saudades de um universo primordial que existia antes da poeira estelar se transformar em vida. É uma nostalgia pela vastidão. Um sentimento de pertencimento a algo muito maior que as pequenas preocupações terrestres do dia a dia. Você respira devagar e percebe que você também é feito da mesma matéria que gera essa melodia. A dança das partículas subatômicas. Imagine fechar os olhos e tentar visualizar o invisível. Os instrumentos da missão Artemis II não estão apenas gravando por diversão. Eles precisam entender o clima espacial. Cada estalo sonoro representa uma partícula subatômica chocando-se contra a nave em velocidades alucinantes. Em 1 milissegundo estala à esquerda, no outro à direita. Isso cria uma paisagem sonora em 3 dimensões, um ASMR celestial. Quando você aceita que está envolvido por bilhões de microeventos silenciosos e inofensivos que apenas as máquinas podem ouvir, você entra em um estado de transe. A agitação do universo se torna a sua própria meditação. Comparações na Terra para entender o vazio. Para acalmar o instinto natural de medo diante da grandiosidade dessas gravações espaciais, imagine isso. Você está deitado em um quarto completamente escuro. Lá fora, venta forte e os galhos das árvores arranham as janelas de vidro. É assim que soam as partículas cósmicas, rasparando nas antenas da nave. Dentro do quarto, o aquecedor estala suavemente, assim como os painéis de energia da espaçonave enquanto recebem luz solar direta após a sombra lunar. A natureza humana sempre procura paralelos terrestres. Encontrar esses paralelos nas gravações interplanetárias reduz nossa ansiedade e nos acolhe em braços familiares. A escala reduzida dos problemas. Quando começamos a entender o verdadeiro tamanho acústico da nossa galáxia, algo mágico acontece em nossa mente. O zumbido da radiação cósmica de fundo atravessa todo o universo observável, intocada há mais de 13 bilhões de anos. Em comparação a essa orquestra interminável, nossos estresses diários, o trânsito barulhento, os gritos na cidade começam a encolher. A terapia pelo som do espaço não é apenas ouvir ruídos estranhos. É a redução drástica do peso dos nossos problemas frente à eternidade majestosa do vácuo. Cada nota cósmica age como um bálsamo, desfazendo os nós de tensão nos ombros e no pescoço. A reentrada, o rugido do fogo e o retorno do silêncio físico. A missão aproxima-se do fim. A Orion mergulha de volta na atmosfera da Terra a 25 mil milhas por hora. O atrito com as moléculas de ar cria uma bola de plasma incandescente ao redor da cápsula. Durante este período, ocorre o famoso blackout de comunicações.
As ondas de rádio não conseguem penetrar o plasma. O silêncio eletrônico retorna, brutal e imediato. Mas, fisicamente, o som é infernal. O estrondo do atrito atmosférico vibra pelos ossos dos astronautas. É o último teste de fogo antes do repouso. Uma transição dramática do sussurro etéreo das estrelas para a fúria física do planeta. A descompressão sonora. Depois que a velocidade cai e os grandes paraquedas se abrem, o rugido ensurdecedor da reentrada dá lugar a um farfalhar contínuo e suave de tecido rasgando o vento. O som da atmosfera terrestre abraçando a nave. As ondas eletromagnéticas invisíveis do Sol e dos pulsares ficam para trás. Agora é a aerodinâmica pura. O vento do planeta Terra sopra de volta. Para um astronauta que passou dias ouvindo estática de partículas cósmicas e zumbidos de sistemas de suporte, o som simples de vento cortando as cordas do paraquedas é a sinfonia mais doce possível. É a canção materna nos dando boas-vindas ao berço. O splashdown e o fim da jornada. A Orion atinge as águas salgadas do Oceano Pacífico. O impacto levanta grandes colunas de água. Imediatamente após a nave estabilizar e flutuar, os motores são desligados. O sistema de refrigeração entra em modo de segurança. Por um momento, dentro do casulo de titânio fumegante, há um choque de percepção. O balanço das ondas do mar contra a nave traz de volta os velhos barulhos familiares da água e da gravidade espessa. Mas na mente dos exploradores, os uivos assustadores e as melodias magnéticas do lado escuro da Lua ficarão gravados para sempre. Eles trouxeram o som da eternidade de volta para a Terra. A canção contínua. Mesmo enquanto você dorme tranquilo na sua cama hoje à noite, sob o teto da sua casa, a sinfonia cósmica continua tocando lá fora. Os pulsares continuam batendo no ritmo exato a anos-luz de distância. A magnetosfera da Terra continua cantando seu coro magnético de pássaros invisíveis. O eco do Big Bang continua preenchendo cada centímetro cúbico do espaço vazio entre as galáxias. Quando você entender que o espaço não é vazio nem silencioso, mas sim preenchido por uma imensa música calmante de pura física matemática, você nunca mais olhará para o céu noturno do mesmo jeito. O universo é um mar vivo e harmonioso de som invisível, esperando para ser ouvido. Agora, enquanto nossa jornada mental pelo cosmos chega ao fim, você pode sentir como as fronteiras entre o assustador e o maravilhoso se misturam. O som do espaço profundo, que antes parecia o grito terrível do vazio imenso, foi desvendado. Entendemos que os assobios, os zumbidos e os chiados captados no caminho da Artemis II não são sinais de isolamento absoluto, mas sim a prova viva de que tudo no universo está conectado por teias invisíveis de radiação, partículas e energia. A escuridão entre as estrelas é a tela em branco perfeita, onde a física compõe a sua obra-prima contínua e hipnótica. O cosmos é uma grande canção de ninar cantada em ondas eletromagnéticas. E agora, você carrega esse entendimento na sua mente. Sempre que a vida na Terra parecer caótica ou barulhenta demais, feche os olhos e lembre-se do oceano sereno e rítmico de plasma e vento solar que flui ininterruptamente acima de nós. Agradecemos muito por ter viajado conosco nessa exploração imersiva. Se o vazio do espaço trouxe calma para os seus pensamentos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E me conte nos comentários, se você estivesse sozinho no lado escuro da Lua, ouvindo o chiado eterno da radiação de fundo, isso traria paz absoluta para sua alma ou você teria medo do escuro?